Olá, pessoal. Eu sou o Anderson Melo, sou biólogo, botânico e, juntamente com meu sócio Martin Grings, somos fundadores da empresa Práticas em Botânica, que ministra cursos voltados para a identificação de espécies e atuação no licenciamento ambiental na área de flora e vegetação desde 2005. Nossa empresa também presta consultoria ambiental nessa área, principalmente para outras empresas e ao longo desse tempo de trabalho, mais de 100 cursos ministrados, nós acumulamos algum conhecimento e também algumas dúvidas e conceitos contraditórios que pudemos observar ao longo da nossa trajetória de trabalho. Então vejam que nós faremos alguns vídeos para a divulgação dos nossos cursos e da nossa empresa de maneira geral, trazendo sempre aspectos sobre conceitos ou curiosidades que nós temos, já tivemos também ao longo da nossa formação profissional e que nossos parceiros e clientes dos cursos trazem para nós. Fiquem à vontade também para nos mandar comentar nos nossos vídeos, nos mandar também através de mensagens assuntos que vocês achem que são pertinentes para trazermos nas nossas publicações. O primeiro assunto que nós achamos pertinente para trazer para vocês é o uso dos termos, dos conceitos flora e vegetação, que apesar de ser conceitos complementares, eles não são sinônimos. E a gente vê que no meio do licenciamento ambiental, principalmente, mas também na área acadêmica, esses termos muitas vezes são confundidos e trazidos como sinônimos, principalmente em termos de referência para estudos ambientais. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês que existem diferenças entre esses termos e que essas diferenças elas são cruciais para a nossa abordagem no licenciamento ambiental. Vejam então que quando nós falamos de flora, nós estamos nos referindo ao conjunto de unidades taxonômicas ou categorias sistemáticas encontradas em uma determinada área. E essa área, então, ela pode ser um continente, ela pode ser um país, pode ser um estado, uma região, um município ou uma área de um empreendimento, tá? E nada mais é do que uma listagem de espécies que vão então representar a evolução dos organismos vegetais que ocorreu naquela área. Então a flora, quando um estudo ele está pedindo que se faça um levantamento de flora, não está preocupado com a quantidade de espécies de indivíduos que ocorrem de cada espécie naquela área, mas sim em produzir uma listagem e georreferenciar aquelas espécies que forem de interesse para a conservação naquela área. Espécies raras, ameaçadas, endêmicas, às vezes até espécies novas para a ciência. Tá? Então, essa é a primeira diferença entre flora e vegetação. Por quê? Porque vegetação é o conjunto de comunidades vegetais encontradas em uma determinada área. Ou seja, a vegetação, a gente está preocupado em saber quais são os hábitos predominantes, quais são as fitofisionomias que ocorrem em uma determinada área e quais são os estágios sucessionais que aquela vegetação apresenta. Vejam que a vegetação ela é composta por uma flora, e uma flora ela está totalmente associada sempre dentro de uma vegetação, exceto quando for uma área cultivada. Aí então as espécies elas não estarão numa formação vegetal propriamente dita, né? Elas podem estarem cultivadas de forma isolada em vasos ou em coleções botânicas. Mas vejam que vegetação então
Na verdade, quando se pede um levantamento de vegetação, estamos preocupados em entender o quanto tem de cada espécie nessas áreas, certo? Notem então que quando estivermos falando de flora, não estaremos falando nada mais, nada menos do que de espécies. E claro, essas espécies vão estar em um determinado território, uma divisão política natural, como por exemplo um bioma, uma divisão política, que seria um território, uma formação vegetal, e aí então uma tipologia de vegetação, uma fitofisionomia, tá? Então, quando estamos falando de flora, quando vamos apresentar os dados relacionados à flora, nós vamos apresentar uma listagem de espécies com seus nomes científicos, de família e de gênero e espécie, seus nomes populares, as categorias sucessionais ou as suas categorias de conservação, o seu grau de conservação dessas espécies. Também os locais onde elas foram encontradas durante o levantamento. Então, o que o levantamento de flora está pedindo é que façamos uma listagem de espécies, tá? Mas também flora é sinônimo para estudos taxonômicos ou levantamentos de grande porte sobre a flora de uma região. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui, esses levantamentos eles podem ser feitos para um país, como a flora argentina, por exemplo, família Podostemaceae, a qual eu tive o privilégio de poder participar. Então, todas as espécies dessa família estão listadas, descritas, com chaves dicotômicas para sua identificação, ilustrações, e foi produzido, então, para esse país, uma flora, assim como a maior flora do mundo, a Flora do Brasil 2020, com mais de 35 mil angiospermas já catalogadas, que também traz um catálogo de espécies para o Brasil. Vejam que instrumento fantástico que nós temos em mãos, que é a Flora do Brasil 2020, com a participação de mais de 400 especialistas do mundo inteiro, mas principalmente brasileiros, descrevendo essa nossa biodiversidade. Foi elaborada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E hoje, então, a gente pode consultar esse site, né? Esses dados estão disponíveis em um site, e a gente pode consultar, então, a Flora do Brasil 2020, algo que era impensável há pouco tempo atrás, hoje é uma realidade e está disponível para nós. Também existem as floras mais locais, como por exemplo a Flora Arbórea e Arborescente do Rio Grande do Sul, reunidas em uma publicação que está em sua segunda edição e que então esses autores trazem a listagem de espécies arbóreas e arborescentes que ocorrem no território do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Então, que facilita muito a vida de quem trabalha em campo, né, principalmente, porque o livro ele traz uma chave dicotômica para que possamos identificar a flora arbórea do Rio Grande do Sul e também traz fotos de ecicatas, além da ocorrência dessas espécies no estado. Também nós temos diversos levantamentos florísticos, que são floras também, que são voltados para, por exemplo, as árvores de Nova Petrópolis, produzidas então pelo meu sócio Martin Grings e o professor Dr. Paulo Braque, da URGS. Foi o trabalho de conclusão de curso do Martin, que então elaborou um trabalho de referência para o município e região de Nova Petrópolis, listando todas as árvores que ocorrem naquela região. Vejam que, em comum, todos esses trabalhos têm a identificação de espécies por taxonomistas, por especialistas nos seus determinados grupos. Vejam então que a flora, ela também é o sinônimo de trabalhos acadêmicos, trabalhos técnicos que reúnem e divulgam informação a respeito das espécies que ocorrem em uma determinada região. Quando nós estamos falando de vegetação, e aí os termos de referência, eles não trazem geralmente esse termo vegetação, eles trazem flora, querendo se referir à vegetação. Nós estamos falando de analisar as comunidades vegetais, ou seja, de definir o que é uma floresta, ou o que é um campo, ou o que é uma savana,
E para isso nós temos que analisar quais são as predominâncias de hábitos e formas de vida. Quando predominam florestas, árvores, nós vamos ter florestas. Quando predominam ervas, nós vamos ter as formações campestres. E existe todo um estudo também científico dos ecólogos vegetais para determinar as tipologias de vegetação que ocorrem em uma determinada região. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nas maiores altitudes do estado, entre 900 e 1.300 metros de altitude, nós temos o choque de duas formações vegetais muito antagônicas, que são formadas por floras completamente diferentes. Então, além dos hábitos que são diferentes, nos campos predominando as ervas e os arbustos, nas florestas predominando as árvores, nós temos também floras completamente diferentes, famílias, espécies que não têm relação evolutiva umas com as outras nos campos e nas florestas. Então vejam que a vegetação ela está preocupada em descrever a cara daquilo que nós estamos observando em campo e como essas comunidades vegetais se formaram ao longo do tempo. Quais foram os fenômenos que levaram, então, a evolução da vida na Terra a expressarem essas diferentes vegetações ao longo do tempo e que está ocorrendo até agora, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul existe uma guerra milenar entre o campo e a floresta. O campo predominando em áreas mais frias e secas e as florestas em ambientes mais quentes e úmidos. No entanto, não é bem assim. Para a gente entender essa vegetação do Rio Grande do Sul, a gente tem que voltar alguns milhares de anos atrás para entender como era o clima pretérito aqui no estado e aí entender sim como é essa dinâmica de vegetação. Então, as perguntas que nós temos para a vegetação nos estudos voltados para licenciamento ambiental, principalmente são qual é o tipo de vegetação que nós temos e qual o estágio sucessional que essa vegetação apresenta, ou seja, essa vegetação ela é uma vegetação climácica, é uma vegetação secundária, é tardia, inicial, média, né? Então, isso são as perguntas. Por quê? Dependendo dessas perguntas, de acordo com a legislação, nós vamos ter diferentes regimes de possibilidades de uso para elas quando vai ser feito um empreendimento, tá? Então, a vegetação ela é totalmente diferente da flora quanto à aplicação. No entanto, são conceitos complementares. Um não vive sem o outro. E quem define então a vegetação no Brasil, para fins de licenciamento ambiental, é o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, uma publicação que está também em sua segunda edição, IBGE 2012, que trouxe algo que faltava para o Brasil, que é a adaptação da classificação da vegetação brasileira a um sistema universal. Também traz todo o histórico da classificação dessa vegetação no Brasil, e ela apresenta uma classificação hierárquica. E daí então que vem os nomes que nós estamos acostumados a ver, como por exemplo a floresta umbrófila densa, a floresta umbrófila mista, a floresta estacional semidecidual, a floresta estacional decidual, as formações pioneiras, as estepes, que são os nossos campos, né? As savanas, que ocorrem no Rio Grande do Sul apenas num pequeno cantinho no oeste, no Parque Estadual do Espinilho. E vejam então que a vegetação também ela é refletida espacialmente através de mapeamentos da vegetação. Então, quem estuda vegetação faz trabalhos quantitativos, faz medições de diâmetros, de altura, para entender quais são as espécies, e aí a gente está falando de flora, dominantes nessas formações vegetais. E aí então conseguir descrever essas formações de acordo com as diferenças que se encontram. E essas diferenças, geralmente, elas estão associadas a dois fatores principais: ao clima, tanto o clima presente quanto o clima pretérito, e ao solo, mas mais amplamente ao clima, mais localmente ao solo. Então, se vocês gostaram dessa nossa aula, se inscrevam em nosso canal no YouTube, que é Práticas em Botânica, e acompanhem as nossas publicações também nas nossas outras plataformas, como o Instagram e o Facebook. Nós agradecemos a atenção e dúvidas, assuntos interessantes que vocês acharem que nós devemos falar, comentem, nos enviem no nosso direct e nós traremos e discutiremos com vocês. Muito obrigado.